Irmãos, nós vamos ler 1 Coríntios no capítulo 4, verso 1 ao 4. Tá bem? Pastora Joyce vai ler para nós a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 ao 4. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu, tampouco, a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Amém, amém. Alguém tem alguma linguagem mais fácil aí? Vocês não devem tratar como vocês dois devem tratar como seguidores que foram encarregados de administrar a realização do plano secreto de Deus. O que exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Mas para mim, não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Amém. Irmãos, esse texto é muito interessante. Paulo falando aos Coríntios que ele não estava preocupado com a opinião deles, com o julgamento deles, porque estava havendo uma tensão ali, e aí a autoridade de Paulo estava sendo questionada. E Paulo falou assim: irmãos, é o seguinte, eu não estou preocupado com o julgamento de vocês, e nem com o meu próprio julgamento. Tá? Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de outra luta, outra batalha que nós temos. O nosso tema do acampamento é a nossa batalha. E nós já refletimos sobre como vencermos o inimigo, vencermos a carne ontem. E hoje, irmãos, eu quero compartilhar com vocês vencendo a religiosidade. E para a gente vencer a religiosidade, irmãos, a gente precisa andar no espírito, ao contrário de andar pela carne, que foi o que nós compartilhamos ontem. E nós pensamos um pouquinho que para nós vencermos a carne, a gente precisa identificar as características da natureza corrompida, da velha natureza humana, do eu caído. Nós compartilhamos um pouquinho a partir de Gálatas, no capítulo 5, que fala sobre as obras da carne, ira, discórdia, inimizade, conflito. Então a gente precisa identificar isso. Quando que a nossa natureza corrompida, caída, o nosso coração corrupto e enganoso está nos orientando, está nos conduzindo, e nós não podemos perder, porque agora nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda. Amém? Então, para a gente vencer a carne, a gente precisa andar no Espírito. E andando no Espírito, a gente vence também a religiosidade. Irmãos, o que é religiosidade? Religiosidade, irmãos, é quando uma pessoa, na verdade, assim, a religião é a ideia de uma dedicação a uma divindade, ok? É como eu me relaciono com uma divindade a partir de usos e costumes, como eu tento agradar essa divindade para pacificar ela, ou para que ela me conceda aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. A religião é isso. É a forma como eu me relaciono com uma divindade, com um Deus. E aí pode ser um Deus, uma pessoa, ou pode ser também uma coisa. Tá? Porque tem pessoas que são religiosamente dedicadas a coisas. Tem gente que é dedicada ao seu trabalho. Que no fundo, a dedicação dela a alguma coisa tem a ver com agradar alguém. E aí não é uma divindade, mas é a si mesmo, obter reconhecimento, certo? Só que, irmãos, deixa eu falar um trem para vocês.
Deus não nos fez para ser religiosos, sabia disso? Deus nos fez para ser piedosos. O homem, ele se tornou religioso por causa da queda. Porque a gente vê que depois da queda, o homem começou a criar deuses para si mesmo. Só que Deus, irmãos, não nos fez para ser religiosos. Quem criou a religião foi o diabo. Porque a religião, ela distorce a maneira de como nós nos relacionamos com Deus. A religião vai nos ensinar que nós precisamos fazer determinadas coisas para pacificar o Deus, para que a ira do Deus não venha, para que a maldição seja cessada, para que a gente obtenha aquilo que nós precisamos. Isso é religião. Então perceba que a religião, ela distorce a nossa relação com Deus, porque a nossa relação com Deus nunca foi criada para que a gente pacificasse a Deus, ou para que a gente fizesse algo esperando alguma coisa em troca de Deus. Deus nos fez para nos relacionar com Ele em amor, porque Ele já nos deu tudo que nós precisávamos. Então nós nos relacionamos com Deus em amor e gratidão por quem Ele é, porque Ele quer se relacionar com a gente. Então Deus nos fez para ser piedosos, e ser piedoso é ser alguém dedicado a Deus e aos outros. Você já ouviu assim? Oh, nossa, que pessoa piedosa, é aquela pessoa que faz o bem para o outro. Mas ela faz o bem para o outro porque ela tem uma relação com Deus, ou deveria ter. Ok, irmãos? Perceba só, irmãos, é tão interessante isso que Deus ele não criou uma religião, tanto é que quando Jesus está lá no João 14, na última ceia, ele fala para os discípulos que os discípulos estão com o coração atribulado e tristes porque, afinal de contas, a expectativa deles foi quebrada, pensando que o Senhor ia restaurar o reino de Israel, ele ia restaurar a estrutura, os usos e costumes livres do povo judeu. Agora eles teriam total autonomia novamente. E aí quando o Senhor fala para eles, fala assim, gente, não é isso, eu estou indo embora, eu vou morrer. E eles não entendem nada, eles ficam tristes. E aí até tem uma canção que fala isso, né? Que o Senhor fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitos aposentos. Existem muitas igrejas na casa do Pai? Muitos templos? Existe uma casa com muitos quartos. Olha que interessante. Então no céu não vai ter um templo cheio de rituais, de se acender vela, de se acender candelabro, de se acender um incenso para afastar o mal olhado. Hoje é isso, né? Naquela época não era do tempo, tá? Tô já conectando com o nosso tempo, com nova era. Com essa mistura maluca, você vai lá assim, porque tem cada incenso, o cheiro vai afastar tal espírito e vai trazer bênção, pá, não sei o quê. Isso é religiosidade. É a gente tentando pacificar o mundo espiritual. Entende? Só que, irmãos, não foi para isso. Lá no céu não vai ter isso. Toda ritual que Deus estabeleceu, porque Deus ele estabelece rituais no Antigo Testamento e nós temos rituais hoje também. Nós temos o ritual da Páscoa, que nós vamos celebrar em breve. Só que o ritual não é para a gente obter algo. É igual sal grosso, jogar sal grosso na sua casa. Você vai sujar a sua casa, não vai fazer nada. Os rituais de Deus são pedagógicos, para nos ensinar algo, para nos lembrar de algo. Então, todo ritual de Deus, quando a gente celebra a Páscoa, ou quando a gente celebra um batismo, é um ritual também. A ceia... O batismo não é que a pessoa está sendo purificada. Mas é um simbolismo que ela está decidindo testemunhar para todo mundo. Vou morrer para mim mesmo e agora eu vou nascer de novo e vou viver uma nova vida para Deus. É isso. Todo ritual do Senhor é isso. Só que, irmãos, eu vou falar para vocês, sabe por que é uma luta? A gente precisa vencer a religiosidade? É uma luta que nós temos, é um conflito constante. E é uma luta tão grande que no Antigo Testamento, o que Deus faz? Ele bate na religiosidade. Ele vai lá e ele desconstrói todas as divindades do Egito. O Deus Sol, Ra, o que Deus faz? Ele manda escuridão, densas trevas.
quebrando a religiosidade do povo egípcio. Quando o povo de Canaã vai entrar, o povo hebreu vai entrar em Canaã, o que Deus fala para fazer? Tem que destruir tudo. E tudo significa a religiosidade daquele povo. Os templos, os locais de adoração daquele povo, porque tinha locais que eles matavam crianças. Imagina, vocês estavam lascados. Se você estivesse naquela época lá, Heitor, o Serginho, viu, Pedro? O Julião, Pedro, eles iam ficar tentados para pacificar Deus. Moloque, falou, nossa, Moloque tá irado, então vamos sacrificar o Pedro, que é para ver se a nossa plantação funciona aqui. Aí eles iam passar o celular no fogo, imagina, você ia ficar torradinho lá. Religiosidade do ser humano corrompido, caído. E aí Deus fala para destruir toda a religiosidade, irmão, daquele povo. Aquelas aberrações. Olha só, quando o povo judeu, hebreu tá lá, Deus começa a destruir a religiosidade deles. Fala assim, eu não me agrado do sacrifício de vocês, eu tenho repugnância com as festas de vocês, as festas religiosas de vocês, é igual festa de santo, em cidade pequena. O povo faz lá a festa do padroeiro, não é uma bagaceira, irmãos. Vocês já viram festa do padroeiro? É uma bagaceira só. Aí, pronto, eles botam um quentão, aí acabou. Nossa, aí o povo já sobe a cachaça pro cérebro, e aí tá todo mundo ali, cidade pequena, assim, é a festa da cidade, é a festa do padroeiro. E aí tem imoralidade sexual, daqui a pouco o marido sai espancando a esposa, os filhos são deixados de lado. É assim. Religiosidade, irmãos, isso é religiosidade. E Deus quebra a religiosidade do próprio povo dele. Que pegaram aqueles elementos que Deus deu de maneira pedagógica e didática para que eles aprendessem algo sobre a natureza e o caráter de Deus, mas eles tornam aqueles ritos um fim em si mesmo. Então, então eu preciso só fazer um sacrifício, ir lá e oferecer um carneirinho e tá tudo certo. Eu posso depois pecar, fazer o que for, adorar outros deuses, não tem problema. Depois eu vou lá no templo, levo um carneirinho e tá tudo certo. É assim que o povo tá lidando hoje. A religiosidade é isso. Eu vivo minha vida do jeito como eu quero, de segunda a sexta, eu peco, tô nem aí com a paçoca, domingo eu vou lá e fecho o olho, adoro a Deus, reclamo do louvor, reclamo da igreja, dou meu dízimo, às vezes faço uma obra social, que é para ficar com a minha consciência tranquila. Paulo Júnior fala que é assim, chega no Natal, a gente faz boa ação, que é pra gente comer nosso peru com a consciência tranquila. Então eu vou lá e dou um franguinho pra alguém pra comer meu peru com a consciência tranquila. Religiosidade. Inclusive, o Senhor, ele bate na religiosidade dos babilônios. Lembra quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego estão lá? E aí Nabucodonosor acha que ele é o bonzão. Religiosamente, ele constrói uma estátua. E para todo mundo ritualisticamente se prostrar diante daquela estátua que ele fez. E aí chega lá os caras, Sadraque, Mesaque e Abednego, falam assim, nós não vamos se prostrar por esse Deus aí. E ele fala, então tá bom, então vocês vão pra fornalha. Joga os caras lá, morre os caras que estão lá, que foram jogar eles. Chega lá, os caras saem de lá, o povo vai cheirar eles, que nem cheiro de fumaça eles tinham, de churrasco eles tinham. Deus quebrando aquela religiosidade daquele povo babilônico. Quebrando. É isso. E da mesma forma, irmãos, nós precisamos quebrar, nós precisamos vencer a religiosidade em nome de Jesus. Amém? Amém. Quando Jesus encarnou, ele chegou, irmãos, no judaísmo e ele falou assim, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo está sendo vencido por sua religiosidade. Tudo que Deus deu que era bom para esse povo deturpou, se tornou um povo religioso, achando que tudo que eles tinham que fazer era para agradar a Deus, para dar uma de bonzinho. Irmãos, nós não fomos criados para ser religiosos, para obedecer ritos, ordens, fazer as coisas para obter méritos.
Mas a gente foi criado, irmãos, para se relacionar com o nosso Pai. Amém? E só é possível fazer isso vivendo pelo Espírito. E foi assim que Jesus viveu, irmãos. A diferença de um devoto e de um homem piedoso, sabe qual é? Uma pessoa devota é uma pessoa que se dedica. Então eu posso ser um devoto de um santo. Eu posso rezar o terço. Eu posso ir lá e pegar o santo e levar para casa para passar uma semana lá em casa. Eu posso me dedicar, tem a romaria, eu pego o santo e vou lá e fazer a romaria. Só que eu me dedico a esse santo, mas eu não me comprometo com o que ele representa. Eu costumo falar isso lá de Canapi. Lá o padroeiro de Canapi, sabe quem que é? É São José. E se todo mundo fosse se comprometer com São José, a sociedade era diferente. Escuta só isso aqui que eu vou falar para vocês. Vamos baixar a régua, porque a gente gosta de baixar a régua, né? A gente baixa a régua. Deus nos dá um padrão elevado, só que a gente gosta de baixar a régua. Ah, vamos viver assim, ó, mais ou menos. Irmão, se nós homens, apesar que já tá todos os homens aqui, tudo com filho criado. Eu e o Júlio, que, né, e o Bill, que também ainda criando nosso filho. Se a gente fosse se inspirar em São José, a nossa vida ia ser uma vida relevante. Sabe por quê? São José foi o pai de Jesus, irmãos. Foi São José que cuidou de Jesus, que orientou Jesus. São José era um homem trabalhador. São José foi um homem que assumiu Maria, assumiu um filho que não era dele. Ele adotou Jesus Cristo. Isso é uma referência de homem. Os homens hoje em dia não estão querendo adotar os seus próprios filhos biológicos, quanto mais um filho que não é seu. E nós somos chamados não só para adotar nossos filhos biológicos, mas para adotar os meninos. Então, eu falo muito do João. O João lá na igreja. Nós precisamos, irmãos, adotar o João. Nós, homens, precisamos adotar esse moleque, parar de olhar para ele e falar, esse menino arteiro, nós chegar lá, olhar para ele como um pai olharia, como o pai olha para nós, como Jesus olharia para ele, porque isso tem o poder de transformar a vida desse menino no nosso meio, porque talvez na casa dele ninguém olhe para ele, irmãos, como um pai. Isso é ser piedoso, dedicado a Deus e dedicado ao outro, a um menino. Irmão, devoto, ele pode ser dedicado, mas às vezes ele pode ser dedicado por obrigação e por medo. Por exemplo, trabalhador, um funcionário, ele é um devoto. Ele é dedicado no seu trabalho, mas ele faz por que o seu trabalho? Por medo, por obter o benefício do seu trabalho, o salário. A gente não pode ser devoto no trabalho, irmãos. A gente tem que ser piedoso. Fazer bem o nosso trabalho primeiro para honrar o Senhor e depois para servir o próximo. Tá entendendo a diferença de devoto e de piedoso, de um religioso e de um piedoso? Porque é mais fácil a gente ser religioso, irmãos. É mais fácil a gente fazer as coisas por medo, a gente se dedicar por querendo um benefício. Eu tinha mandado uma mensagem dizendo que ela não estava achando. Colocou a mensagem. A Elias já foi. Acabou de chegar no canal. Ah, que benção. Benção pura, graças a Deus chegou. Então, irmãos, eu quero nessa manhã pensar um pouquinho, né, aqui juntos, como que a gente vence a religiosidade, então, já sabendo que é viver pelo Espírito, tá bom? Mas eu quero usar o exemplo de João Batista. Mas voltando aqui ao nosso texto-chave, que é o texto de Paulo, da carta aos Coríntios, que Paulo fala assim, olha, é o seguinte, eu não estou preocupado com o que os outros pensam, com o julgamento dos outros. Irmãos, Paulo não está dizendo aqui, tá bom, que ele não está nem aí, não, pela consideração do irmão. Ele não é isso que ele está dizendo, tá? Veja bem, no mundo tem duas formas de nós vivermos. A primeira forma, a forma comum de nós vivermos, religiosamente, é vivendo pelo que os outros dizem. Hoje em dia nós estamos vivendo pelo que os outros dizem. Você abre lá na mídia.
Quando eu dou essas pausas assim, eu fico pensando se eu devo falar o que eu vou falar ou não. Eu fico esperando o Espírito Santo falar comigo para ver se eu caminho ou não. Fala, Deus. Irmãos, a gente segue orientado pelos outros, pela mídia. Pela filosofia do mundo. Que fala, não, você tem que obter, você tem que ter, você tem que se resguardar. Isso é a gente ser orientado pelos que os outros dizem. Tem tanta gente que hoje nós estamos vivendo tão orientado pelo que os outros dizem. A gente está tão fraco emocionalmente que quando os outros falam alguma coisa para nós, a gente fica abalado demais. Vai lá e fala assim, ó, você tem uma crítica, a gente não consegue mais lidar com as críticas, irmãos. Porque a opinião do outro é tão forte na nossa vida que a gente não consegue lidar com isso. Então isso é uma das formas, viver pelo que os outros dizem. Aí você vai fazer terapia, porque você começa a ficar em depressão, porque você olha lá na internet, a sua vida não está igual a dos outros. E você quer equiparar a sua vida igual das outras pessoas. Aí você começa a se sentir mal, porque é isso que está orientando a sua vida, é o que os outros dizem, é o que o mundo impõe. Aí você vai fazer terapia, aí o seu terapeuta vai sugerir o seguinte, ó, quer ver a solução da sua vida, da sua depressão? Para de viver pelo que os outros dizem. Aleluia. Glória a Deus. Isso. Agora é o seguinte, sabe o que você tem que fazer? O que interessa não é o que os outros dizem sobre você, é o que você pensa sobre você. Você não tem que seguir a norma de ninguém. O que interessa é o valor que você determina. O que te faz bem? O que me faz bem é não ir lá na casa do meu parente lá, que é difícil. Me faz mal. Então pronto, então é isso. Eu rompo a relação, não me relaciono mais. Olha que maravilha. Resolvi meu problema. Tudo certo. Decida. O mundo vai falar assim para você. Decida quem você é. Viva segundo si mesmo. Viva segundo si mesmo. E sabe o que é legal desse texto que nós lemos, irmãos? Que Paulo está falando assim, irmãos, é o seguinte, eu não estou preocupado com o julgamento de vocês. E eu nem estou preocupado nem pelo que eu penso de mim mesmo. Não é o que vocês pensam sobre mim, e não é nem o que eu penso sobre mim mesmo. Portanto, olha só, ele fala assim, ó, no verso 4, ó, embora em nada minha consciência me acuse, eu tenho minha consciência tranquila, tá? Nem por isso eu justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Sabe o que Paulo está falando? Ó, não é, eu não estou levando em consideração o julgamento de vocês que está equivocado sobre mim. E eu também não fico justificando a mim mesmo, não é o que eu penso. Mas quem me julga é o Senhor. Sabe o que Paulo está falando, irmãos? Paulo está falando assim, ó, quem estabelece minha identidade, quem fundamenta quem eu sou e o propósito que eu vou seguir, não é as pessoas e não sou eu mesmo, é Cristo Jesus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, presta atenção nisso aqui que eu estou falando para vocês. Se a gente viver de acordo com os critérios alheios do mundo, a gente não vai conseguir viver segundo o padrão da sociedade, irmãos. Você consegue viver segundo o padrão que a mídia, que as redes sociais impõem? Feliz o tempo todo? Ah, mas nunca você vai conseguir. Mas nunca você consegue. Você não consegue viver segundo os padrões dos nossos pais. Você vivia segundo os padrões que seus pais estabeleceram? Não dá para viver. E a gente não consegue viver nem segundo os padrões que nós estabelecemos. Porque a gente fala uma coisa aqui e geralmente a gente cai naquilo que nós falamos. Quer ver como o capeta é desgraçado? É verdade. Escuta isso que eu tô falando pra você. Você vai aconselhar um casal. O casal tá em crise, aí você vai lá pro casal e fala assim, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ó, não pensa assim não. Renuncia a isso, abre mão. Irmãos, é batata. Você vai chegar em casa, você vai ter um conflito.
Parece que o capeta, ele vai lá, ele orquestra uma situação que é para você, na hora, aí você voltou para casa, acabou de aconselhar, que é para você cair naquilo que você falou. Você tinha acabado de falar para a pessoa, fala assim, não, só renuncia. Você chega em casa, você tem uma tensão com a sua esposa, lá com o seu marido, você fica... E aí você infla seu ego. E aí você não quer renunciar. É assim que acontece. A gente não consegue. A gente só consegue viver no padrão que nós mesmos estabelecemos, sabe quando? Quando eles são frouxos. Aí a gente consegue. Deixa a vida me levar, então leva eu. Isso aí é um padrão frouxo, velho. É assim, não interessa, eu vou viver do jeito que der pra viver. Isso aí é suave. Aí nós conseguimos viver. Viver mal. Não é viver bem. Irmãos, a nossa identidade não pode estar fundamentada na religião. Amém? No legalismo, na aparência, na hipocrisia. E na religião que eu tô falando aqui, não é só a religião cristã, hindu, islâmica, mas existe outra religião, porque a religião, irmãos, é uma série de crenças, é um sistema de crenças. Então o secularismo, ele é uma religião também, é isso que nós estamos estudando lá na fé, na era do ceticismo. As pessoas hoje, quer ver, o individualismo é uma religião, o materialismo é uma religião. É um conjunto de crenças que a pessoa tem, que ela fala assim, o que importa sou eu. Então eu vou me individualizar mesmo, não estou preocupado com o outro. Isso é religião, porque ele segue aquilo como uma verdade. Aquilo orienta a vida dele. Então a gente precisa, irmãos, quebrar essa religiosidade. Sabe o que Paulo fala? Lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, ele fala assim, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Sabe o que isso significa, irmãos? Que Paulo, irmãos, ele sabia quem ele era, que ele era um pecador. Mas sabe o que é legal? Ele sabia que ele era um pecador, mas o pecado era um estado e não a sua natureza que Deus o criou para ser. É por isso que Paulo, mesmo se considerando o pior dos pecadores, Paulo ele vivia no Espírito, ele vivia de acordo com o propósito de Deus, e aquilo não paralisava ele. Porque ele não vivia por aquilo que ele estava sentindo, não vivia por causa da opinião externa das pessoas, ele vivia a partir daquilo que Deus dizia que ele era. É isso, para a gente quebrar a religiosidade, nós precisamos viver dessa forma. Não um conjunto de regras legalistas, irmãos, de aparência e de rituais. Nós precisamos viver um estilo de vida, uma natureza que Deus criou para nós viver. Sabe quem que vivia assim? João Batista. João Batista vivia assim. Sabe por quê, irmãos? O nosso pecado, ele não é a nossa identidade. E quando a gente vive tendo o pecado como a nossa identidade, a gente vai se tornar religioso. Sabe por quê? Porque a gente vai se dedicar a Deus, querendo pacificar o coração de Deus. Porque, afinal de contas, nós que nos conhecemos, nós sabemos as nossas falhas. Aí a gente vai fazer culto a Deus para quê? Para agradar a Deus, para ficar bonzinho na fita. Ao invés de cultuar a Deus, não para ficar bonzinho na fita, mas porque Ele já nos perdoou, Ele já nos ama e nos dá esse acesso e revela o seu amor e a sua graça. O Evangelho, irmãos, ele nos faz pessoas humildes e faz a gente matar essa necessidade de nós pensarmos em nós mesmos, porque um religioso, ele está pensando não é em Deus, em primeiro lugar, ele está pensando em resolver o seu próprio problema. Ele está pensando em ficar bem, ele está pensando em ter carta na manga, ter moeda de troca com Deus. E nós não podemos viver assim, irmãos. Olha só, eu vou ler alguns textos aqui, tá bom? Para falar sobre João Batista. E como que nós precisamos viver para quebrar a religiosidade. Irmãos, João Batista foi o cara, antes de Jesus Cristo, que quebrou a religiosidade do povo judeu. É muito legal isso. Quando João Batista, Zacarias, seu pai, estava no templo, exercendo o sacerdócio,
apareceu um anjo para ele e falou que Isabel ia ficar grávida. E falou sobre as características de João Batista. Sabe qual que eram as características de João Batista? O anjo fala assim, ó: ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Olha só, isso era a identidade de João Batista. E aí, irmãos, quando os fariseus foram lá conversar com João Batista, porque João Batista estava pregando arrependimento, se arrependam. Ele era um profeta no deserto, ele começou a pregar, e os religiosos mandaram pessoas lá para falar para ele: ô, quem que você é? Porque estava todo mundo começando a suspeitar que será que esse cara é o Messias? Mas era meio estranho, né? Porque o cara tinha uma cara meio de maluco, roupa de pelo de animal, comia só gafanhoto e mel. E o cara tinha uma palavra dura. Aí os caras vão lá e falam assim: ó, quem que você é? Sabe o que João Batista falou? Eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Isso era uma profecia de Isaías a respeito de um profeta que Deus mandaria para abrir o caminho para o Messias. Irmão, sabe o que isso significa? Que João Batista, ele se define como alguém que Deus disse para ele que ele era. João Batista viveu a sua vida não segundo a religiosidade da sua época, que ele era filho de sacerdote, irmãos. João Batista era filho de sacerdote, inclusive Isabel, ela era da linhagem de Arão. Sabe o que é a linhagem de Arão? Era a linhagem do sumo sacerdócio. Ele poderia ter vivido como um sacerdote, apesar que estava corrompido naquela época, né? Que quem estabelecia o sacerdote não era mais a linhagem, eram os romanos que botavam o sumo sacerdote que eles queriam. Era uma politicagem lá dentro da igreja. Igual tem hoje politicagem dentro da igreja. Sabe politicagem dentro da igreja? Odeio politicagem dentro da igreja, irmãos. Eu odeio isso. Ficar tratando as relações, funções e cargos por causa de politicagem, por aquilo que é conveniente, pela família que tem mais poder aquisitivo e sustenta a família. Isso acontece, sabia disso? Eu sou pastor, eu conheço as realidades das igrejas, eu falo assim: meu Deus amado, como é que pode um trem desse? E aí o povo com receio de falar a verdade, porque não, porque senão não podemos ser assim, irmãos. A gente precisa falar a verdade com amor. Não podemos cair nessa religiosidade de ficar querendo, sabe, às vezes proteger um cargo. Irmãos, eu vou falar a verdade para vocês, eu não tenho a mínima intenção e pretensão de proteger meu cargo como pastor. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos uma igreja que é congregacional e quem determina é a congregação, e glória a Deus. Mas eu nunca vou ser político, irmãos. Porque se eu for político, me tornar político, começar a não falar a verdade e não tratar os problemas, eu vou estar querendo salvar a mim mesmo. Não estou preocupado com isso. Eu quero andar com os irmãos e com a igreja e nós termos uma relação de amor e sem se preocupar com esse trem. Por quê? Porque o Senhor é o dono da nossa igreja, amém? As decisões vêm no conselho de sabedoria a partir da maioria. Então eu, como pastor, eu não tenho isso de ficar, não vou agradar, irmãos. Eu não estou preocupado, eu amo os irmãos. Eu amo do fundo do meu coração. Eu posso falar isso aqui com muito temor no Senhor. E eu quero servir a igreja com aquilo que eu puder. Mas eu jamais vou me omitir e deixar de ter uma postura pastoral por causa de questões políticas para tentar manter o cargo ou fazer algum tipo de coisa. Se um dia eu fizer isso, você vê eu fazendo isso, eu preciso que você me exorte. Falou, Maico, ó, tá errado esse trem aqui, hein? É verdade, eu sou humano, eu sou falho, hein? Não tem nenhuma garantia de que eu não vou pecar. A igreja não tem nenhuma garantia de que eu não vou errar. Mas eu conto com os irmãos. Mas voltando aqui, irmãos, para João Batista,
o que orientava a vida de João Batista era aquilo que Deus falou para ele. Quem ele era, voz do que clama no deserto. Amém? Isso é muito importante para nós, viu, meus irmãos? Para a gente vencer a religiosidade é muito importante. Sabe por quê? Senão a gente corre o risco de o que vai nos definir as nossas ações é a religiosidade. Sabe o que Jesus fala de um fariseu e de um publicano? Jesus fala assim, o fariseu, ele chega lá no templo e fala assim, Senhor, obrigado, porque eu não roubo, eu não sou um pecador como esse, eu dou o dízimo. Sabe o que isso significa, irmãos? Que esse cara, e sua identidade estava fundamentada na religião judaica. Então ele tinha um mérito. Por quê? Porque ele fazia tudo o que a religião dizia que ele tinha que fazer. Portanto, era isso que fundamentava a vida dele. Era o que os outros diziam. E aí, por isso, ele se justificava diante de Deus. E aí chega lá o publicano e fala assim, nem ousava olhar para o alto. E fala assim, Senhor, me perdoa. Aí o Senhor fala assim, contando essa história. Esse cara aqui foi justificado. O religioso, por mais que ele tivesse mérito de dar o dízimo, de fazer os rituais, ele não foi justificado. E sabe, irmãos, que é uma coisa muito doida, que quando nós entramos na religiosidade, é um abismo que puxa o outro, porque a gente fica tentando obter mérito, só que, irmãos, nunca é suficiente, a gente sempre vai viver com um peso. Aí a gente começa a viver por aparência, porque a gente, no fundo, religioso não vive bem. Escuta aqui, religioso não vive bem. Ele pode estar até bonito por fora, fazendo o que todo mundo fala que é legal, bem resolvido. Irmão, sabe por que eu vou falar a verdade para vocês? Sabe por que eu acho que nós estamos sendo vencidos pela religiosidade? Porque a gente não confessa pecado. Quem não confessa pecado é porque veste uma capa de religiosidade e fala assim, não, tá tudo bem. A gente perdeu o costume de confessar pecado uns aos outros. E isso que eu tô falando aqui, tá, irmãos? Não sou eu que tô falando, é a Bíblia que diz, Tiago fala assim, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para vocês serem curados. Mas a gente está sendo vencido pela religiosidade, que a gente chegou num patamar, que a gente coloca uma capa que tá tudo certo, tá tudo bem, você pergunta pra pessoa, tá tudo bem, meu irmão? Tá tudo bem, mas não tá, ele tá com problema no casamento dentro de casa. Ele tá com problema com os filhos, ele tá com problema no trabalho. E isso é religiosidade. Superficialidade. Nós não podemos. Não podemos. A gente precisa voltar a confessar pecado. Eu adoro confessar pecado, viu, irmãos? Você vê que eu confesso os pecados meus aqui na frente de vocês. Confessei um pecado meu aqui que eu dei um beliscão na Elisa. Aquele dia que deu trabalho. Véio. Pecado por quê? Porque eu não tive inteligência emocional pra coisar, deu uma beliscada nela lá. Eu sei que tá errado, véio. O que eu faço? Eu já confesso logo. Que é pros irmãos aí, nossa, o pastor deu uma beliscada na Elisa lá, o negócio não é fácil lá, vamos orar pelo pastor. Amém, irmãos? Não é pra ficar assim, nossa, você viu o pastor lá, ó, beliscou a menina e tal. Porque, irmãos, confessar pecado é libertador. Quando a gente para de confessar pecado, irmãos, compartilhar nossos problemas uns com os outros, é sinal que nós nos tornamos religiosos. Mas a religião, eu vejo porque eu tenho minha parente que é religioso. Eles não gostam de falar dos problemas dele pra gente. Não gosta. Por quê? Porque é ruim falar problema, né, irmãos? Uai, você vai ser a pessoa, você vai estar no crivo da pessoa. Mas nós não podemos. Já basta os meus. Já basta os meus. Isso é uma loucura, irmãos. O Senhor não nos chamou para isso. E é legal porque João Batista, ele quebra isso. Você acha que João Batista está preocupado com a aparência religiosa, irmãos? Os judeus, lá, eles tinham toda uma pompa, eles usavam lá os filactérios, usavam uma caixinha aqui na testa, uma caixinha aqui no braço. Sabe para que servia isso? Eles carregavam a palavra de Deus, porções da palavra de Deus. Isso Deus fala lá, tá bom? Isso aí foi Deus, um ritual que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, mas era pedagógico. Sabe qual que era a ideia de Deus? Era que a palavra de Deus governasse os pensamentos e a palavra de Deus governasse toda a ação deles.
Só que não governava, irmãos. A palavra de Deus não governava o pensamento daqueles religiosos, nem governava as ações. Porque eles queriam matar Jesus, ué. Olha que pensamento lindo, maravilhoso. Mas nós não temos esse pensamento de matar ninguém, não. Não temos. Então, irmãos, nós precisamos ser como João Batista desse ponto de vista, amém? Não é o que os outros dizem, não é nem mesmo o que nós pensamos a respeito de nós, mas é aquilo que o Senhor compartilha conosco a respeito de quem nós somos. E só tem isso, irmãos, vivendo pelo Espírito. Porque o mesmo Espírito que te incomoda e fala, você está errando, quando você acerta, ele fala assim, que bênção, meu filho, bem-aventurado, muito bem. Porque o Espírito Santo não só fica apontando nossas falhas não, tá, irmãos? O Espírito Santo fala para nós quando nós acertamos, é uma bênção isso. Nós não podemos viver em conformidade com a religiosidade aparente. Isso significa, irmãos, a gente renunciar. 1 João... lembrei de um versículo aqui, só para finalizar, tá bom? Meu TDAH faz isso, às vezes eu saio de um lugar e vou para o outro. Viu, Sara? Fui diagnosticado mesmo, fiz avaliação neuropsicológica lá e descobri, foi uma bênção. Não porque tá na moda, porque tá na moda TDAH, não é isso não. Mas é porque agora eu sei o problema que eu tenho, eu posso tratar esse negócio. Mas, irmãos, a primeira carta de João fala assim, gente, se a gente afirmar que nós não temos pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso. Religioso que fala que não tem pecado, irmãos. Sabe, aquelas pessoas que vão pro púlpito pregar de uma forma lá, nossa, é um super crente. É religioso, ué. É religioso. Nós temos pecado. E quando nós confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? E sabe o que é interessante, irmãos? Em João, eu gosto muito dessa carta. Eu acho que essa carta é muito interessante. João é um evangelista fantástico. Porque ele toca nesses problemas fundamentais assim da humanidade. E ele fala assim, olha, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe quem que amava o mundo? Os religiosos da época de Jesus. Eles amavam a carne deles. Eles gostavam de fazer orações para eles serem reconhecidos. Eles gostavam de sentar nos melhores lugares. Inclusive, Jesus falou assim, quando você for convidado para um lugar, você não fica lá achando que você é bonzão e pega a melhor mesa. Quando a gente vai para um casamento, o que a gente quer, irmãos? Pegar a mesa boa, não quer? Perto da comida. Não é ou não é? Com gente boa, uai. Sentar com gente boa. Aí quando você fica afastado dos seus amigos, você não gosta, você não tem mesa. Aí você fica mais bravo ainda, que hoje em dia eles são inteligentes. Como eles sabem que a raça humana é doida desse jeito, agora eles botam lá um negócio lá para falar, ó, é da família, viu? As mesas boas são das famílias, isso é justo. Aí a gente fica chateado. E Jesus fala assim, quando você for convidado para um lugar, você pega um lugar simples lá, pô. Porque você corre o risco de você estar muito inflado com o seu ego, chegar pra pessoa e falar assim, vem cá, isso aqui não é seu não, tá? Dá licença. Agora, se você pega um lugar humilde lá, você corre o risco de ter a honra da pessoa chegar e falar, não, vem cá, meu filho, separei um lugar aqui para você, ué. Olha que benção. É melhor do que passar vergonha, não é? Irmãos, Jesus fala isso dos religiosos, cuidado com os mestres da lei, eles fazem questões de andar com roupas especiais, eles gostam de ser saudados nas praças públicas e ocupar os lugares mais importantes da sinagoga e os lugares de honra dos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas para disfarçar, fazem longas orações. Eles vão sofrer a punição mais severa. Sério, irmãos, eu vou falar a verdade para vocês, nós precisamos nos converter. E, irmãos, eu sempre fico pensando naquelas pessoas que quando o Senhor fala assim, Senhor, em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16 ou 18, não lembro qual que é, mas ele fala assim, alguém pergunta para Jesus, serão poucos que herdarão o reino? Aí Jesus fala assim, é o seguinte, não entrem pela porta larga, porque grande é a perdição, entre pela porta estreita, porque naquele dia,
o senhor da casa vai fechar a porta da casa, e aí os outros vão ficar batendo lá na porta, falando assim, Senhor, abre a porta. Aí o Senhor vai falar assim, eu não conheço vocês. Aí fala assim, Senhor, mas nós estávamos nas ruas ouvindo o Senhor falar, nós sentamos à mesa com o Senhor. Irmãos, pessoas religiosas, que ouvem o que a religião fala, que estão inclusive na mesa nos banquetes ritualísticos, eles estavam com Jesus. E aí Jesus fala assim, eles estavam comigo, mas não tinham comunhão comigo. Eles estavam no mesmo lugar que eu estava, eles ouviam o que eu falava, mas eles não se submetiam à minha vontade, eles estavam vivendo só por aparência. E pessoas assim não vão herdar o reino de Deus. Irmão, não sou eu que estou falando, irmãos. É Jesus que falou contando. Sabe o que significa? Significa que, irmãos, tem muita gente que nós vemos na igreja, que vai chegar no dia lá, nós vamos procurar eles no céu e eles não vão estar no céu. Pode falar, Elias. Pode falar, né? Pode contribuir. Nós conversamos como é que a gente acha que vai ser a vida eterna na nossa caminhada. A visão dele e a minha visão. Aham. Ah, legal. Se alguém quiser pode contribuir, tá, irmãos? Irmãos, eu tô falando isso aqui, mas é sério, porque nós precisamos vencer a religiosidade, porque nós corremos. É muito tentador nós sermos religiosos, irmãos. É mais fácil ser religioso. É mais fácil ser religioso. Só que João, ele não estava preocupado, João Batista, ele não estava preocupado com os holofotes, irmãos. Irmãos, João Batista, ele não estava em Jerusalém, a cidade santa, o lugar onde era o templo. Sabe onde que ele estava? No deserto. Num lugar escasso. Só que é legal que ele não estava sozinho no deserto, viu, irmãos? Porque ele fala, não, eu vou virar um monge agora. Eu vou me separar desse mundo, porque esse mundo só tem coisa ruim. Foi o que aconteceu na igreja, na Idade Média. Sabe o que aconteceu na Idade Média? Sabe por que surgiram os monastérios? Que são bons, mas têm os seus equívocos, porque a igreja estava corrompida. E aí, alguns pais da igreja, alguns homens de Deus naquela época, falam assim, é o seguinte, nós não queremos misturar com esse trem não, porque está tudo do avesso. Então nós vamos se afastar, nós vamos nos retirar. Só que se retiraram definitivamente. Eles não estão fazendo igual nós, que viemos para cá passar uns dias para fortalecer, para refletir na palavra, para orar junto, para aprofundar a relação. Eles pegaram, se retiraram e ficaram longe mesmo. Como se lá eles ficassem livres do pecado, né? Mas aí também tem escândalos dentro dos monastérios também. Ficar dentro de uma redoma. João Batista, ele estava no deserto, mas ele não estava sozinho. Sabe por quê? Porque as pessoas iam até ele e ele tinha discípulos também. Tinha uma comunidade de João Batista, sabia disso? Tinha uma comunidade de João Batista. Inclusive, quando Jesus chega e Jesus começa o ministério dele, aí João Batista fala assim, pronto, agora a minha parte, viu, irmãos? Acabou. Agora este é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Aí o que os discípulos fazem? Vai lá seguir Jesus. Mas João Batista, irmãos, não estava preocupado com o conforto. Religioso está preocupado com o conforto. Irmão, você quer ver quando nós estamos religiosos? Quando a gente está vivendo religiosamente? Quando a gente vai na igreja e começa a ver os defeitos da igreja. Irmãos, não tem problema ver os defeitos, não. Pode ver, inclusive, para ajudar a gente a melhorar. Vê um trem que está errado lá, não só reclama. Fala assim, aonde que eu posso ser instrumento aqui para melhorar esse trem? Mas religioso é assim, ele vai na igreja, e aí se a igreja não está de acordo com o que ele quer, ela para de ir. Aí é fácil demais, velho. Tá vendo como é mais fácil ser religioso? É mais fácil. Chega lá, vê os trem errado lá e só reclama. Nós não podemos, irmãos. A gente tem que sair da nossa zona de conforto, sabe? E sabe o que as roupas de João, elas simbolizavam? O perfil de um filho de Deus simples, de um profeta que não está preocupado com a aparência. Sabe, uma pessoa que não está preocupado com a aparência, está muito mais preocupado com a essência, com a natureza, com o interior.
Inclusive, Jesus fala assim: o que vocês foram ver lá no deserto? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, e eu lhes digo, e mais do que profeta, dos nascidos de mulher não tem ninguém maior. A gente precisa ser igual a João Batista, irmãos. A gente precisa, irmãos, viver afastado do barulho, da agitação, da corrupção, da religiosidade. Isso não significa que a gente vai se isolar e viver sozinho, não, como se nós fôssemos autossuficientes. Mas a gente precisa ter momentos de solitude, se afastar. Momentos como esse. Eu estava conversando ontem com o pastor Jonas. Eu falei assim, irmãos, a gente está perdendo a cultura de retiro. Até perguntei pro Bill. Falei, como é que eram os retiros da igreja, né? Porque eu tô acompanhando os irmãos há uns 3 anos, né? E eu percebo assim, eu amo retiro, irmãos. Eu tiro o chapéu para as irmãs que sempre pagam o preço para organizar o retiro. Porque, irmãos, veja bem, se Jesus se retirava com os seus discípulos, quanto mais nós, irmãos, irmãos, para mim, o momento mais especial do ano da igreja é o retiro de carnaval. E qual outra época do ano que nós temos 4 dias intensos para a gente desfrutar e ouvir as histórias uns dos outros e conversar e servir uns aos outros? Não tem, irmãos. Nós estamos perdendo, irmãos, a cultura de retiro e nós não podemos perder isso. Nós não podemos. É muito importante a gente se retirar. Muitos entendem o retiro como uma festa. É uma festa. Como um lazer. Como lazer. E é também. Mas primeiro assim, Lógico. E isso, e por que ele se torna um lazer? Por que ele se torna um lazer tão bom? Porque ele tem o principal que completa a gente, que é a presença do Senhor conosco. Sabe? Diminuindo mais. Isso mesmo. Por quê? Porque as pessoas querem ficar na sua zona de conforto. É isso. E é religioso que gosta de ficar na zona de conforto. Irmãos, veja bem aqui, que eu vou falar para vocês aqui. Eu não estou aqui apontando o dedo, não, para falar quem não está aqui, não, tá bom, irmãos? Eu só estou refletindo junto aqui, isso aqui é para nós, para quê? Não estou interessado com quem não veio, é uma pena. A gente sente falta. Mas nós estamos bem resolvidos aqui. Não estragou o nosso ambiente, nem estragou aquilo que Deus está compartilhando com a gente, porque faltou A ou B, irmão. Nós estamos resolvidos aqui. Isso aqui é para nós mesmos, irmãos, para a gente continuar entendendo a importância disso aqui, da gente pagar o preço, porque cada vez mais as pessoas estão se distanciando. E, irmãos, eu vou falar a verdade para vocês, a gente deveria investir em mais momentos lá, quando nós estamos lá, em momentos assim, para a gente estar em comunhão uns com os outros. A gente investe pouco, a gente está se contentando em ser igreja uma vez por semana durante 2h30. Tirando os outros que tem os grupos familiares que são uma bênção. São uma bênção. Inclusive, irmãos, tem algum de vocês aqui que não participa, eu vou falar. Eu visitei os grupos. Lá da casa da Gi e do Bill. Uma delícia. Tempo de comunhão. O Deva tem 500 grupos. Então, se o seu problema é o dia da semana, você pode procurar o Deva, que vai ter um dia da semana que vai caber para você. Uma bênção, o grupo deles lá. Lá no Marquinhos, na Rô, a forma como eles conduzem o grupo, o que é isso? A Lourdinha que conduz. Eu falei, esse trem aqui é o modelo para mim, o modelo top de conduzir grupo pequeno. Quer ver algum outro grupo que eu fui? Deixa eu lembrar aqui. Na Rita. Irmãos, a gente está perdendo isso. É lógico, dá trabalho mesmo. Quem não pode ir, tem toda semana. Tem o Serginho. Inclusive, é tão bom que o Heitor chegou aqui para mim hoje e falou assim, pastor, você acha que dá pra gente acompanhar o grupo lá da minha casa? Olha só que benção. Eu oro para que, em nome de Jesus, minhas filhas sejam assim, ué. Um filho de pastor. Que geralmente filho de pastor se revolta, né? Marco, e é uma bênção mesmo, porque esse grupo foi criado no tempo da pandemia. E aí o pastor acabou a pandemia, a gente não queria que acabasse o grupo. Né? Inclusive
a filha do meio, nos Estados Unidos. Ela participava do dia lá. Então, a gente não quer que acaba, entendeu? Isso. Aí ele fez online Isso. E presencial. e presencial. Eu acho que o povo tinha que tudo ser presencial. Mas tudo bem, é ótimo, é melhor a pessoa pelo menos participar online do que não participar. Mas é isso, irmãos. Irmãos, as roupas de João Batista de pele de animal, sabe o que simboliza também? Uma vida de peregrinação. Irmão, nós somos peregrinos aqui, irmãos. Nós não vamos levar nada daqui, irmãos. Não adianta a gente ficar bitolado no nosso trabalho. A gente vai levar daqui essa relação que nós construímos. Vai chegar lá no céu. Pô, imagina só. Eu acho que nós vamos morar perto lá no céu. É sério, ué. Eu acho. Tem um casal de amigos meus que eu fico falando assim, cara, oh, eu quero ser seu vizinho no céu. Eu amo tanto eles, que eu quero ser vizinho deles no céu. Eu acho que nós vamos ser tudo vizinho. Aí o Júlio já pensou, falou, puxa vida, até minha sogra. Olha lá, ó. Oi, Jânio. Acho que você já tá querendo formar panelinha. É, né? Mas eu acho que nós vamos morar juntos. Eu acho que nós vamos. Aí, demorou. Ou voando, né? Imagina, se for voando vai ser top, hein? Se a gente puder voar, uai, sei, né? Irmãos, a gente precisa, em nome de Jesus, quebrar a religiosidade dessa forma, sendo simples, entendendo isso. E sabe outra coisa que João fazia? Ele comia gafanhoto e mel silvestre. Ele tinha um voto de nazireu, ele não bebia nenhuma bebida alcoólica. Viu? Você que gosta do seu vinhozinho aí, ó. Pode parar de beber. Tô brincando, irmãos. O voto de nazireu, ele não é obrigatório, tá? Ele é opcional. Mas isso simboliza para nós que a gente precisa ter tempo. Tudo bem, não tem problema. Toma o seu vinho lá. Mas significa... Eu tô dando o exemplo do vinho aqui, mas é igual o Bill falou ontem, né? A gente acha super normal, critica, né, a bebida, mas aí os crentes tudo se entrega à glutonaria. E come igual os imundiçados, como diz lá no sertão. Irmãos, a gente precisa se abster. A vida de João Batista é de alguém consagrado. E se você quer ser alguém consagrado, você quer ser alguém piedoso, você não vai conseguir se dedicar a Deus e se dedicar ao próximo se você não consegue controlar a sua barriga. Tem que falar, eu não consigo jejuar. Irmãos, isso é mentira de Satanás, tá bom? Já vou até avisar para vocês. A hora que fala assim, não consigo jejuar, não, Deus me entende, é porque eu preciso trabalhar, eu preciso de energia, não sei o que. Irmãos, é porque nós acostumamos nosso organismo mal, por isso que a gente sofre com o jejum. Mas o jejum, cientificamente falando, o jejum é uma bênção, tanto é que tem jejum intermitente. Jejum nos desintoxica, porque os alimentos que nós comemos hoje em dia, eles nos fazem mal. E sabe por que os alimentos fazem mal hoje em dia? Não é porque Deus criou alimento ruim, não. Foi porque o homem, ele foi criando mutação no alimento para que o alimento produzisse mais, para que ele satisfazesse mais a si mesmo. E aí o alimento é corrompido. E aí você tem uma mutação no alimento. Um alimento que era bom, agora faz mal. Quer ver um exemplo? O trigo. Na época de Jesus, o povo comia pão para dar com pau e ninguém passava mal. Ué, era uma bênção, tinha nutriente. Agora o trigo hoje em dia que eles produzem, que aí eles foram mutando para produzir cada vez mais. O trigo, irmãos, eles têm que complementar o trigo lá que você compra lá com ferro, porque segundo as normas lá, não tem a quantidade suficiente de ferro que deveria ter o trigo. Aí eles fazem isso quimicamente. E você sabe que o trigo deixa você viciado, né? É igual Coca-Cola, ué. Fala sério, não é gostoso um pãozinho? Se botar pra você lá, por exemplo, tem uns que são fora da curva aqui, que tem um dom especial de comer salada, jiló, de comer aqueles trem amargo, sabe essa salada, assim, comer folha. Tem gente que tem um dom, glória a Deus por isso. Mas se botar lá um prato ali, de jiló, não sei o quê, e colocar pra você ali uma lasanha,
Colocar para você ali, sabe assim, aqueles pães recheados bem feitos. Eu não comi salgado ontem, eu resisti. Tava doidinho para comer o salgado que a Márcia fez, né? Mas agora eu vou falar aqui do outro, tá? Que eu não comi o da Márcia. Se botar ali uma esfirra da Luzia. Sabe as esfirras que a Luzia fazia que vendia no Retiro lá? Você tá maluco. Eu tenho que fazer um trem daquilo lá com farinha de arroz, alguma coisa assim. Não vai ficar igual, né? Lógico. Mas, irmão, sabe por quê? Porque, ele atua no sistema límbico. É bom demais, você fica doido para comer. Mas, irmãos, a gente precisa se consagrar, e se consagrar significa que nós precisamos nos abster, nós precisamos controlar, irmãos, as nossas vontades. A gente precisa jejuar, nós paramos de jejuar. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Levanta a mão. Você que já jejuou, disciplina espiritual, não estou falando de dieta não, tá bom? Você que já jejuou este ano, levante a mão. Ó, que bênção, ó. Aí, uns 30%, tá bom. Tá melhor do que o que Jesus falou, né, lá da semente. 4 terrenos, só um terreno daqueles que responde, né? Então, de cada 4 pessoas, segundo a parábola do semeador, é um que vai frutificar. Então, é 25%, né, seria, né? Que vai frutificar, né? Aqui nós estamos bem, então, 30%. A gente precisa voltar a jejuar, irmão. Nós fazemos semana de consagração na igreja. Lembra? Ano passado nós fizemos semana de consagração. Tudo bem, você tem um problema de saúde, o diabetes, aí você vai fazer um jejum que você vai se abster de algo que não vai prejudicar a sua saúde. E não tem problema também que dá para você resolver. É só você guardar umas balinhas no bolso. Vai no médico. Só fala, eu quero jejuar, eu sou cristão, como que eu posso fazer isso? Aí o médico vai te orientar. E aí você vai se abster das coisas boas. Sabe por quê, irmãos? Quem é dominado pelo seu ventre não vai conseguir agradar a Deus, irmãos. Quando a gente não consegue jejuar, irmãos, se abster, a gente é orientado pela carne. Você acha, se a gente não consegue medir, renunciar a uma comida, você acha que a gente vai conseguir controlar uma ira? Ah, mas não vai mesmo. É verdade isso. Então a gente precisa ser como João. Para a gente vencer a religiosidade, precisamos nos consagrar, precisamos jejuar, precisamos ter tempo, vida de oração, vida de reclusão, porque senão, irmãos, a religiosidade vai nos vencer. E posso te falar? Não é fácil. Quer ver? Eu vou falar aqui para vocês o que Jesus falou em Mateus 11, do 12 ao 15. Jesus fala assim, ó, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos ouça. Irmãos, o reino ele é tomado à força. E aqui não estou falando de mérito. Mérito, nós entramos no reino por causa do sacrifício de Jesus. Mas a vida transformada agora pelo Espírito, ela exige um esforço. Não é para a gente conquistar nada, mas é para nós vivermos a natureza que nós somos criados para viver. Que é uma natureza que não é escrava de si mesmo, mas é uma natureza que vive em comunhão com Deus. Se você não tem vida de consagração e não jejua, logo você não vai viver intimidade com o Senhor, mas não vai mesmo. Você vai ficar escutando o seu estômago. Quanto mais a gente satisfaz a nós mesmos, irmãos, quem é que fala mais alto? É o ego. É o ego. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas se eu falei, eu vou repetir isso aqui que eu quero deixar enfatizado. Irmãos, esse trem desse algoritmo da inteligência artificial que foi criado, isso é um trem que vai acabar com a gente. Eu vou falar a verdade pra vocês, a Flávia tá rindo, mas não é nem naquele sentido não, tá bom? Você vai entender, não é no sentido de você usar. Pode usar, irmãos, tem que usar. É tecnologia pra gente usar, mas eu vou explicar o porquê que vai acabar com a gente. Tem um trem chamado algoritmo. E aí o algoritmo agora sabe o que você gosta. E aí ele te manda só o que você gosta. Você entra lá na internet, ele vai mandar pra você ser um apreciador da culinária, ele vai ficar te mandando 200 mil receitas lá. E ele sabe as receitas que você gosta ainda. Aí você começa a ver só o que você gosta. Aí,
As publicações, aparece publicação de quem? Aparece publicação de quem você não gosta? Com seu irmão de direita ou seu irmão de esquerda? Não aparece. Aparece dos seus irmãos que pensam igual você. Por que as redes sociais elas potencializaram as eleições agora? Porque é isso, um algoritmo que faz as pessoas ficarem na sua bolha, no seu conforto, com todo mundo que pensa igual a você. E sabe o que está acontecendo com a gente? A gente não suporta agora conversar com quem pensa diferente de nós. A gente não suporta ver algo que não é do nosso agrado, porque o algoritmo todo tempo ele só está mandando para nós aquilo que a gente gosta de ver. Se você gosta de moda, ele vai mandar sua moda. Aí você vai para um ambiente, se tem algo que não é o que você gosta, o que você faz? Você vai para onde? Você vai para o algoritmo, você vai para o celular. Porque você não suporta o que está acontecendo naquele ambiente ali. Isso é satisfazer o ego. Quer ver? O povo hoje, irmãos, estão deixando de participar de encontros relacionais por causa de comida. A minha psiquiatra estava conversando comigo. Foi um dia até que fui conversar com ela, e ela é muito boa, a minha psiquiatra, porque tem psiquiatra que não gosta de passar tempo com você, ele quer só logo medicar você e tchau. Ela é boa, viu, Sara? Minha psiquiatra é boa. Ela gosta de conversar. Só que nesse dia era eu que não queria conversar com ela. E ela lá, então, o Mike puxando o assunto, eu falei, meu Deus do céu, essa mulher não vai acabar a conversa, não. Eu tinha coisa para fazer, mas aí eu discerni no espírito, né? Ainda bem que nós temos espírito. Que se eu fosse olhar para cá, eu ia falar assim, ó, doutora, eu te agradeço, eu disse, a senhora já me deu a receita que eu quero, a senhora já vai deixar para eu pegar? Era isso que eu queria, era meu medicamento? Tudo bem, agora eu tenho um monte de coisa para fazer. E eu falo mesmo, se eu tiver um compromisso mesmo, se fosse alguma coisa que eu tivesse horário, eu ia falar. Mas aí eu discerni que ela queria conversar comigo. Aí eu falei, comecei a conversar. Aí ela começou a falar, Mike, e o povo tá assim hoje em dia, né? Ela começou a abrir o coração. Aí olha só. Ela pegou e falou assim, Elias, pra mim. Ó, você vê, eu tenho um grupo de amigos que nós estamos tentando marcar um encontro. Mas esse encontro não sai, sabe por quê? Porque um fala assim, não, eu não gosto de lanche. Aí o outro fala assim, não, mas eu não como pizza. Outro, não, mas aquele lugar lá não é bom. É muito lotado. Sabe o que é isso, irmãos? Religiosidade. Pessoas dedicadas a si mesmo. Para a gente sair disso e vencer isso, irmãos, a gente precisa ter disciplina espiritual. E disciplina espiritual chama jejum. Você quer matar sua carne? Não é jejum para você conseguir o que você quer, não, tá? Porque a gente faz jejum, o povo faz as campanhas. Tudo bem. Irmão, você acredita que Deus abençoa umas coisas dessas? Talvez algum de nós aqui já fez alguma campanha. Eu já fiz, já. Mas jejum é uma coisa, irmãos, que é pra gente se humilhar. É pra gente falar assim, Senhor, não eu, que eu diminua e que o Senhor cresça. Senhor, eu não quero ficar satisfazendo minha vontade. A gente precisa para vencer a religiosidade, amém? Eu vou concluir, tá bom, meus irmãos? Com alguns pontos aqui. A gente precisa estar disposto a sair da nossa zona de conforto para proclamar a verdade. Nós precisamos, irmãos, ir em lugares áridos. É lugares áridos que as pessoas estão. Só que se a gente for religioso, a gente vai ficar na nossa redoma confortável. Na nossa igreja com ar-condicionado, com um banco macio, ouvindo o pregador que a gente quer. Estando na igreja que a gente quer porque ela funciona na forma de governo que eu estou. Irmãos, eu vou falar a verdade para vocês, olha só. Os crentes hoje vão para a igreja, eles permanecem numa igreja não porque Deus deu uma palavra para eles. E fala assim, eu quero que você, Elias e Cris, permaneçam na igreja congregacional. As pessoas não estão fazendo isso. As pessoas elas vão para a igreja porque é onde elas se sentem bem. E isso não significa que tem que se sentir mal, tá bom, irmãos? Mas é porque elas vão se sentir bem, porque as coisas funcionam ali do jeito que elas querem. Mas, irmãos, não é isso, é religiosidade. Uma pessoa piedosa vai chegar para o Senhor e vai falar assim para o Senhor. Senhor, aonde quer que o Senhor quer me usar? Qual igreja que o Senhor quer que eu esteja inserido? Aonde que o Senhor quer me usar, meu Pai? Mesmo que chegue lá e não seja confortável para mim.
A gente precisa sair da nossa zona de conforto. E sabe o que é legal? É que é no deserto que Deus faz uns trem milagroso. Ó, você quer ver milagre do Senhor? Vai pro deserto das pessoas. Rapidinho. Vai pro deserto das pessoas. A Lurdinha tá... A gente compartilhou o deserto da Lurdinha aqui. Você quer ver Deus agindo? Vai passar tempo com a Lurdinha. Pega um dia e fala assim, Lurdinha, se você tiver disposição, que hora que você vai na hemodiálise? Eu vou te levar. Vou te levar e vou te buscar. Você não precisa dirigir. Aí nós vamos papeando. Ou um dia você pega a Lurdinha. O que você vai fazer? Você tem que ligar antes, que a Lurdinha não para. Mas aí você liga para ela, o que você vai fazer hoje à tarde? Eu vou levar um bolo aí para nós comer e falar mal do povo. Pode ser, viu, irmãos? Depois vocês oram e pedem perdão a Deus. É sério. Mas pelo menos é melhor ter comunhão para falar mal do povo do que não ter. Aí vocês depois se convertem, falam, Senhor, perdão. Ou melhor, vocês podem ir até com esse intuito, aí antes vocês fazem uma oração. Fala, Senhor, abençoa o nosso tempo aqui. Aí o Espírito Santo não vai deixar vocês falar mal. Aí vocês vão, em vez de olhar o cisco do olho do irmão, que vocês estavam prontinhos para falar, você vai olhar a trave que está no seu. Aí começa uma conversa e confessa pecado. Falei, Lurdinha, eu vou falar para você, hein? Tá feia a coisa na minha vida, viu? Aí você vai ver Deus agindo. O dia que eu fui visitar a Lurdinha lá no hospital, a Lurdinha desceu pro quarto, eu fiquei lá 1h30 esperando lá embaixo. O danado do sistema daquele HC caiu. Fiquei com a raiva, impaciente, falei, meu Deus, ora, né? E aí, mas eu esperei. Ainda bem que eu esperei. Porque eu fui no deserto da minha irmã, sentei com ela lá. Aí ela me contou o papo reto que ela teve com o Senhor. Aí eu vi ela bem. Aí eu vi um milagre. Aí nós oramos pela outra irmã que estava lá, que tem um sofrimento pior do que o da Lurdinha. Fiquei curada de conhecer aquela criança. A mulher tinha um sofrimento pior do que o da Lurdinha. Ela tá lá até hoje, aquela mulher. Inclusive, viu, Gi, a gente podia fazer uma coisa com essa mulher, Gi. Encabeça algum trem para nós fazer, pra gente abençoar a vida dela. Eu falei para ela no dia, passei meu contato, falei, ó, quando seu marido vier para cá, seu filho, se você precisar de alguma coisa, conta com nós. Que essa mulher, ela vive há não sei quantos anos? 6 anos internada em um hospital. 6 anos internada no hospital. Aí eu vi o milagre do Senhor. Aí eu vi o amor do Senhor por aquela mulher. Sabe como? A Lurdinha lá, toda pra cima, toda costurada. E arteira ainda, né? Levanta sozinha, senta sozinha, não sei, a pessoa vai chegando a uma idade, aí as pessoas ficam arteira, é igual a mãe do Marquinhos, dona... Oh, meu Deus. Hã? Não, a do Marquinhos Mosqueta. Dona Nair. Dona Nair é Dona Nair. Dona Nair. Dona Nair. Dona Nair. Dona Nair é fogo. A bichinha vai lá, quer limpar você, chega lá, ela tá pendurada na escada, sobe em cima dos negócios. Olha que perigo. Ainda bem que a dona Neide não. Só pra lá. É, né? Aí, ó, tá vendo? Irmãos. Faz outras travessuras. Anda de ônibus, anda no cidade, vai pagar as contas. Não, mas aí isso é uma benção, tem que fazer mesmo. O Senhor tá dando graça, onde ela vai abençoando. Onde os passos dela estão chegando, Jesus está junto. Irmãos, em nome de Jesus, a gente precisa se consagrar ao Senhor, precisa haver contraste na nossa vida. A gente não pode querer ser uma elite religiosa, irmãos, ficar arrotando espiritualidade. A gente precisa ser aqueles que vão servir, mas para servir a gente precisa renunciar. Tô acabando. Sabe quando a gente está sendo derrotado para a religiosidade? Quando a gente se satisfaz em cumprir o mínimo dos ritos religiosos. Crente domingueiro. Quando a gente não está sensível ao sofrimento das pessoas, assim igual o sacerdote e o levita, que estavam passando e viram um cara lá espancado e eles não quiseram se contaminar com o problema daquele irmão. Irmão, se a gente está insensível, eu vou falar para vocês, porque talvez você está vivendo num ambiente tão legal, e glória a Deus por isso, não é pecado, tá, irmãos?
Que benção, sua vida tá harmoniosa. Só tem gente boa perto de você. Você tá igual os coach falam, ó, anda só com gente boa, viu? A sua vida vai ser o resultado das 5 pessoas que você mais anda. E cristão, crente que fala isso. Aí Jesus vai lá e chama só os mal acabados para andar junto. Aí tem um cara que é crente, é pastor, é coach e fala que você tem que ficar andando só com 5 pessoas super top porque a sua vida vai ficar boa. Isso é uma mentira do capeta. Mas pode ser que você está vivendo assim, num processo assim que está tudo lindo, maravilhoso e glória a Deus. Tá tão bom assim? Então faz o seguinte, esse consolo que você está recebendo, vem conversar comigo. Fala, pastor, deixa eu te falar, quem é que está com problema aí? Deixa eu entrar no deserto dessa pessoa aí também, porque eu estou tão bem que eu vou servir um pouco. Amém? Porque senão você está religioso. Se você não está se envolvendo no sofrimento de ninguém, você está religioso. E a gente precisa, irmão, ser diferentes desses devotos. Ô, Maicon, eu tenho uma amiga, ela é cristã e ela escreveu um livro. Aí ela me perguntou se eu queria um exemplar. Aí ela pôs o nome lá do livro, Eu Sou a Solução. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que comprar esse livro. Porque ela é coach, entendeu? Aí eu falei pra ela, não, eu quero. Eu falei, mas não tem nem coragem de abrir o livro, porque ela vai falar dela, né? Do coach, né? Não tem problema, viu, irmãos? Tem ferramenta boa. Tá bom? Não tô aqui, não, o pessoal é coach. Eu não falei que o coach é o capeta, não, mas um coach cristão que fala uma abordagem dessa, que você tem que andar só com gente boa, isso é anticristo. Isso é do capeta. Influência do capeta, é isso que eu tô falando. Mas, irmãos, eu tenho amigos que são coach, a galera estuda e é inteligente, é uma bênção. É uma bênção. Obrigado, Ju. Tá? Mas o que eu quero dizer, irmãos, que isso não pode, senão você se torna um religioso também. Você vai fazer a cartilha do coach e aí você se torna um religioso. Aí você vai viver na aparência. Vocês acham que os religiosos, esses que vêm de curso aí tudo, a vida deles é uma maravilha? Eles só mostram as maravilhas que é para eles vender os cursos deles e ficar mais rico e tentar suprir a sua necessidade e satisfazer a si mesmo. E nunca vai encontrar. Porque é só Cristo que é capaz de satisfazer. Irmãos, a gente é religioso e a gente está perdendo essa batalha contra a religiosidade quando a gente não exerce nenhum tipo de serviço que excede a nossa casa e nossa família. Se você, meu irmão amado, a gente ficar só aqui na redoma da nossa casa e não faz nada para o próximo, irmãos, isso é religiosidade. Você é um devoto da sua casa. Ou, de repente, você é um devoto dos seus negócios, só cuida apenas dos seus negócios. Nós não podemos, em nome de Jesus. Religioso não confessa pecado, irmãos. Sabe por quê que a Bíblia tem lá a negação de Pedro? Porque não tinha nenhum discípulo com Pedro na hora que ele negou Jesus. João estava lá no Sinédrio, lá olhando a acusação de Jesus, e Pedro estava lá fora. Porque João, ele era amigo lá do pessoal lá do sumo sacerdote e pôde entrar naquele lugar e lá. Sabe por que o povo sabe da negação do pecado de Pedro negar Jesus 3 vezes? Porque ele contou, ué. Ele confessou o pecado. Mas religioso não confessa pecado. Piedoso confessa. Religioso fica medindo o trabalho de quem está servindo. Quer ver? Religioso é assim, ó. Religioso olha lá, tem gente servindo na igreja, ele começa a criticar quem está servindo. Ele não faz nada e ele ainda reclama de quem está fazendo. Irmãos, a gente não pode cair nisso, irmãos, pelo amor de Deus. E quer ver uma coisa? Quem está se dedicando, quem é piedoso, não tem tempo para ficar reclamando do outro. Porque quem está envolvido no trabalho e na obra do Senhor sabe como é árdua. Sabe o trabalho que dá. Então não reclama. Quem é piedoso se dedica a Deus e ao próximo, ele não é religioso que reclama. Ele é alguém que ora a Deus pedindo para mandar mais trabalhadores, porque sabe que a seara é grande. Então nós precisamos vencer a religiosidade, amém? Um religioso, ele constrói barreiras. Um piedoso, ele constrói estradas, caminhos para o Senhor.
Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. João Batista, ele preparou um caminho para o Senhor. Ele venceu a religiosidade. Ele quebrou a religiosidade da sua época. Ele foi um homem consagrado a Deus e alguém que construiu caminhos para o Senhor. Amém? É isso que o Senhor nos chama. Vamos construir caminhos para o Senhor? Em nome de Jesus? Vamos vencer a religiosidade? Em nome do Senhor. Feche seus olhos aí. Vamos, em nome de Jesus. Aquela que você mostrou a foto ontem? Vamos. Pai santo e bendito, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos fez para sermos piedosos. O Senhor nos fez para ser dedicados, assim, na relação com o Senhor, muito além de fazer algo para obter algo. O Senhor nos fez para a gente se relacionar, para experimentar esse amor, para ser alimentado por esse amor, para que aí então a gente tivesse força para revelar esse amor, para fazer ações em amor, para ter gratidão e expressar nossa gratidão com ações, ó Deus, de serviço. Senhor, muito obrigado, que a gente não precisa viver escravo da religiosidade, preso em uma capa religiosa, viver preso pela aparência. Muito obrigado. A gente pode viver dedicados a Ti, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, nós queremos esse ano, Senhor, quebrar toda a religiosidade. Nós queremos viver como filhos santos, amados do Senhor. Queremos fazer a diferença onde nós estivermos inseridos. Queremos extrapolar a barreira da nossa própria igreja, inclusive, Senhor. Queremos esse ano sair para fora. Só igrejas chamados para fora, nós queremos. Eu te agradeço por esse corpo de irmãos que estão aqui. Eu não tenho dúvida, Senhor, que somos nós aqui que o Senhor vai usar como precursores. Nós seremos os primeiros, Pai. Os precursores. Em nome de Jesus. Pai Santo, obrigado pelo teu amor e a tua graça. Obrigado pela liberdade que nós temos. Nós não precisamos fingir nada. Nós não precisamos fingir que nós somos mais fortes do que somos. Não precisamos esconder as nossas fraquezas, porque o Senhor nos ama e nos conhece do jeito que nós somos. E há cura e transformação na vulnerabilidade. Em dividir os fardos. Pai Santo, em nome de Jesus, faz de nós um povo assim, alegres, animados, mesmo com as nossas mazelas, mas livres, ó Deus, para melhorar, em nome de Jesus, para viver uma vida que agrada ao Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nós te amamos, nós bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vamos orar pela Lívia.